Como ativar o curador dentro de mim? Sabia que todos nós temos essa habilidade dentro de nós? Às vezes a gente pensa, curador, né? É coisa para médico, é coisa para terapeuta, é coisa para profissionais específicos. E sim, essa é uma forma de a gente expressar no nosso mundo, na nossa sociedade, a arte da cura, né? Mas todos nós temos dentro da nossa alma essa capacidade de alguma maneira curar o outro e ao curar o outro também se curar. Ao que eu me refiro? Eu me refiro ao mito do centauro Quiron. Que mito é esse? Então eu vou contar para vocês um dos mitos que eu considero um dos mais bonitos da mitologia grega. Apesar de que todos são maravilhosos, né? O Quiron, ele é filho de Saturno com uma ninfa. Ninfas são os filhos do oceano, né? Todos os filhos que o oceano teve eram chamados de ninfas. E essa ninfa, ela era uma ninfa oceaníade, que se chamava, que era diretamente relacionado às emoções, e ela teve um caso com o deus Crono, com o titã Crono, na verdade. Ele é o pai de todos os deuses. E aí o que aconteceu? Eles tiveram um caso e a mulher de Cronos, Reia, descobre que ele está traindo ela. E para escapar da esposa, ele se disfarça, ele se transforma num centauro. E esse filho do Cronos com essa Oceaníade, ele nasce sob a forma de um centauro. E a mãe achou ele tão feio, que ela colocou ele para adoção. Ela jogou fora, rejeitou mesmo, tipo, não quero. Naquela época eram mais diretos assim, né? Ele disse, não quero, não gostei, colocou o filho fora. Crono então pede para que Apolo crie esse filho. E Apolo coloca ele numa escola de medicina aos pés de uma montanha. E ali ele é treinado na arte da medicina. Durante muitos e muitos tempos ele ficou lá e foi treinado na arte da medicina. Quando ele cresceu, que ele ficou adulto e tal, ele era o único centauro, por ter sido criado por humanos, que sabia dialogar com humanos, porque os centauros, eles tradicionalmente, se cruzassem o caminho de um humano, eles matavam os humanos. Os centauros são seres selvagens, né? Apesar de ter a parte de cima do corpo similar à de um humano e a parte de baixo ter as quatro patas e serem um cavalo, né? Eles são seres selvagens. E aí o centauro Quiron era o único que dialogava com os humanos. E isso encantou Apolo quando ele volta muitos anos depois, muito tempo depois, e vê o Quiron adulto com todo aquele saber da medicina e também dialogando com humanos. E os dois saem universo afora, vivendo um monte de aventuras. Numa dessas aventuras, eles se esbarram com um grupo de centauros e começa uma briga muito feia. E Apolo tem as flechas. Apolo e Ártemis, os irmãos Apolo e Ártemis, que é o Sol e a Lua, eles eram famosíssimos na mitologia grega por serem os melhores atiradores de arco e flecha que existia. E Apolo pega essas flechas e começa a atirar nos centauros. E uma das flechas que ele atirou acertou na pata traseira do Quiron. Só que o Quiron é filho de um titã, então ele é um imortal, um ser imortal. Apolo, quando atirava as flechas eram envenenadas na ponta. Então ele acerta a pata traseira do Quiron e essa ferida não mata o Quiron, porque ele é imortal, mas também não cicatriza mais. Resultado da história, o Quiron fica manco. E aí ele volta para a escola de medicina para reativar todo aquele saber da medicina que ele tinha e tentar achar uma cura para aquela ferida. Ele nunca achou uma cura para aquela ferida, mas trabalhando bem em cima daquela ferida, ele conseguiu fazer ela parar de doer. E essa é a grande sacada no mapa astral do Quiron. Onde a gente tem o nosso Quiron no nosso mapa, ele está sempre numa casa e num signo. Portanto, ele está numa área da vida e numa energia. Ali a gente tem essa ferida que ao longo da nossa vida, se a gente trabalhar ela bem, ela vai parar de doer. Ela nunca vai se curar, mas ela vai parar de doer.
Então, o que que acontece? Olhando a nível arquetípico, nós estamos falando de uma dor infringida a ele através até do amigo, vamos dizer assim. Mas no primeiro momento, quando eu falei que o arquétipo fica na sombra, é quando a gente tem ele no papel da vítima. Afinal de contas, ele sofreu um acidente, vamos dizer assim, ele foi machucado, né? Então, nós hoje em dia, com esse arquétipo, a tendência é que onde a gente tem Quiron, a gente fique mais vitimista. Porque a gente está muito mais na sombra nos dias de hoje do que na luz, né? Então, a gente tem que ver o que causa essa dor, e aí entra a constelação familiar fazendo essa ponte, que ela vai ver aonde está a tua dor, vai trabalhar essa dor através da constelação familiar para te ajudar a ir da sombra para a luz. Quando você consegue deixar para trás aquilo que te dói, aquilo que te machuca, aquilo que te causa dor, todo aquele saber ancestral que está ali dentro de você vai começar a florescer. Ou seja, você vai para a luz e aquele saber vai começar a florescer. O centauro Quiron, depois que ele se machucou, que ele se feriu e ele volta para a escola de medicina, ele se torna o maior professor de heróis da história da Grécia. Vamos citar alguns para vocês entenderem. Perseu, que era que matou a Medusa, né? Esculápio, que era o maior médico da história da medicina, tinha mais de 300 templos erguidos para Esculápio. Ele era filho de Apolo, inclusive, do amigo dele, o Apolo, né? E ele treinou o homem nas artes da medicina. Então, assim, para vocês terem uma ideia, pouquíssimos deuses na Grécia Antiga tinham 300 templos, como ele próprio, o Esculápio, tinha. Então, nós estamos falando de uma gama de heróis que foram treinados pelo centauro Quiron. E é isso que a gente desperta no nosso mapa astral quando a gente sai da sombra e vai para a luz, no Quiron. A gente desperta esse professor curador que a gente tem dentro da gente. Então, por exemplo, se eu tiver isso na minha casa 10, eu estou falando da carreira. À medida que eu consigo acertar o rumo da minha carreira, eu também consigo ajudar os outros a acertar o rumo na carreira deles. Né? Se nós estamos falando de um Quiron na casa 2, por exemplo, é a casa do dinheiro. Quando eu começo a entender como que eu ganho dinheiro, eu consigo ajudar os outros a ganhar dinheiro. Então, eu curo a minha ferida e coloco esse saber à disposição do outro. E, consequentemente, eu vou me curando cada vez mais. Entendeu? Então, esse é o mito do centauro Quiron. Mas para que nós possamos ativá-lo, é necessário olhar aonde está o Quiron no mapa astral e como que eu vou curar, sair dessa vítima, vamos dizer assim, desse vitimismo, dessa vítima, e ir para a luz, trazer à tona o professor curador, né? O título do centauro Quiron, se você procurar na internet, é sempre assim, o curador ferido. Então eu tenho a minha ferida e depois que eu a curo, eu consigo colocar esse conhecimento à disposição. E era isso que eu tinha para contribuir essa semana para vocês, com um mito, com um arquétipo. Se você ficou interessado, me procura aqui mesmo no YouTube ou na outra página no Instagram que tem o mesmo nome, Astrologia Viva. Vamos dar uma olhada nessa ferida e vamos trazer à tona essas dores e colocar esse saber à disposição. E se você nunca fez o seu mapa astral, venha fazer porque vale muito a pena você conhecer o seu mapa como um todo. Essa ferida também está dentro de um contexto e você pode trabalhar isso sabendo mais sobre o seu mapa e entendendo tudo isso melhor. Tá bom? Obrigado, boa semana.